Tudo o que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Expecto Patronum! Boa noite, meu nome é Fernando Jacinto Vieira. Este é o Diário de um Alquimista. Vamos sem som hoje, mais uma vez, porque aquele que vos fala através de sinais, alguma coisa que você possa escutar aí no meio das gravações, quando eu falo alguma coisa muito sincrônica, é Jesus Cristo, Krishna de Nazaré, que é onipresente, onisciente, faz parte, é o grande espírito dos índios, né? Que habita em mim, em você, nessas paredes, no seu pet. Nós somos como jarros, por isso, talvez o nome é Adão, Eva. E tudo que me separa de você é este corpinho. Talvez morrendo, a consciência saindo daqui, voltemos para o mar do plano das ideias e de alguma forma voltamos a ser um com Deus. Hoje vamos falar de manifestação. De uma certa forma, é uma continuação para um vídeo anterior, que eu não sei se ele vai aparecer anterior, depois isso aqui, que está numa lista, né, de reprodução. E o nome desse vídeo anterior que eu estou falando, ele é Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra filosofal. Lá nós falamos sobre uma briga que houve por pessoas que não estudam e se comportam como bicho e ficam brigando uma com a outra. Feminismos, minorias, essas coisas. Porém, aquele dia foi um dia muito bom, até que as coisas acontecessem. E coisas em relação à manifestação ocorreram. Não que não aconteçam comigo todos os dias, a todo momento. Mas é um dia legal para a gente conversar. Primeiro nós temos que entender o que é manifestação, né? E como que o ser humano manifesta. Digo o ser humano porque nós temos essa coisa de pensar, sentir, a gente tem uma consciência que de uma certa forma ajuda a gente a criar computador e deveria estar nos ajudando a salvar esse mundo, certo? O cachorrinho, o bichinho na natureza também tem esses comportamentos, mas ele não constrói coisas. Pensamentos, pensar, nos faz sentir. Aquilo que nós estamos vivendo no momento, ele nos faz nos sentir de alguma maneira. Sentir nos faz agir. Agir cria atitudes, resultados, de acordo com o que a gente está fazendo, com as escolhas que a gente escolhe aí nas trilhas da vida, né? Meu nome é Fernando Jacinto Vieira, acho que eu já falei, né? Sou Diário de um Alquimista. Vamos sem música hoje novamente, justamente para a gente escutar umas coisinhas, e hoje vamos ficar aqui pela cama, ter uma conversa um pouco mais formal. Meu amigo Pipo tá aqui, né? E tô com a camiseta da escola hoje, né? Bom, pensamentos geram sentimentos e emoções. Sentimentos e emoções fazem só que vibrar.
Isso aqui está conectado com isso aqui. Isso aqui é mão suja, porque eu estava mexendo com impressora, desculpa. Mesmo você ateu, não acreditando em Deus, porque ele é invisível aos seus olhos, mas não a todos os seus sentidos, o Wi-Fi que faz o seu celular funcionar também é invisível. E mesmo assim, ele cumpre a função. Deus é sabedoria, inteligência. Ele nos criou para evoluir. Nós criamos durante nossa evolução a tendência de ver Deus como um elfo doméstico. Se você já assistiu Harry Potter, você sabe do que eu estou falando. Mas como um escravo que fica fazendo as coisas que a gente quer. Então eu jejuo não para aprender a fortalecer o meu sistema para um caso de emergência eu aguentar ficar tranquilo enquanto outras pessoas se comem. Outras pessoas vão fazer esse mesmo jejum para conseguir coisas, colocando Deus à prova. E Deus não gosta muito disso. Manifestar é pensar, sentir e agir. Se você pegar o documentário O Segredo, dá a impressão no filme, você assiste assim a primeira vez, de que é só pensar. Por isso, se você estudar um pouco mais e você ler o livro O Segredo, você vai descobrir que você também precisa sentir. Se você não está se sentindo bem naquele ambiente que você quer conquistar, a própria situação do seu corpo, energética, essas coisas, vai meio que falar assim, não, 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 e você não vai. Você vai criar algo que... vai surgir o nome já. Mas o seu sistema de defesa vai trabalhar contra você e você não vai chegar aonde você quer. Se chama autossabotagem. Às vezes, queremos algo, mas temos traumas de infância, muitas falácias, como ai, você não vai conseguir, ai, eu não consegui, ai, não dá, ai, não dá. E você, de tanto trauma e essas coisas, você até tenta, mas você começa a apanhar tanto disso que o seu próprio sistema não quer mais. Isso vai gerar uma ansiedade, uma depressão, essas coisas e tudo. Jonathan Roumie, ele é o Jesus da série The Chosen. Ele é um ator, eu acho que de uma certa forma é a forma que Deus encontrou de colocar um Jesus hoje na Terra, assim, mais que as pessoas veem, porque por mais que você pega aquela série, você vê que existem adaptações dos textos, o sentido de um Jesus que estivesse andando na Terra, o Jonathan Roumie, do The Chosen, e a série The Chosen cumpre a função. Por mais que um pastor ou um padre tente colocar coisas na cabeça. A religião pura e imaculada para com Deus é visitar as viúvas e os órfãos nas suas tribulações. Aonde estiver um ou mais em meu nome, ali estarei. Não julgueis. E se você tem o dom, Deus te deu o dom, parábolas dos talentos, e você usou esses dons, Deus, ele não tem porquê não te dar aquilo que você precisa. Você está ajudando a criar mais dias para esse planeta Terra, que ele construiu com tanto amor para mim e para você. Cuidar desse jardim do Éden.
Jonathan Romy estava numa situação muito difícil. E um dia ele tinha pouco dinheiro. Mas ele soltou e falou, você quer saber? Dane-se, eu vou comer, eu preciso me alimentar. E o ato de soltar, ele conta dessa forma. Talvez seja uma parábola que ele contou para contar algo maior, mas quando ele chegou em casa, diz a lenda que tinha um cheque lá com o que ele precisava. E logo mais o contrato do The Chosen apareceu. Deus usa de loucuras para confundir os sábios. Ele vai andar muito mais com samaritanas, loucos, ladrões e pescadores. E normalmente quando ele vai na igreja, representada pelo templo em Jerusalém, a gente sabe o que fazem com ele e o que ele faz, né? Primeiro ele entra e fala assim, ó, ele cita Isaías e fala, ó, eu sou o que sou, e quase jogam ele ali do monte. Logo mais ele volta lá em Jerusalém e põe todo mundo para correr que não estava fazendo muito bem o que Deus tinha mandado. Pensamentos geram sentimentos e atitudes que levam a gente a lugares bons ou ruins. Soltar faz com que Deus trabalhe tranquilo, você entrega o controle na mão dele, ele te dá uns trabalhos por aí para você parar de pensar um pouco naquilo, quando você menos espera chega na sua mão. O que? Normalmente o que você precisa, entendeu? Quando você ganha muito aquilo que você quer de cara, em algum momento você vai perder isso, eu tenho certeza, para aprender algum tipo de lição, se é realmente aquilo que você quer, essas coisas e tudo. E se for realmente seu, volta. Entendeu? Se não, você deixa embora e deixa Deus trazer aquilo que é para você. Estava eu, acordei de manhã. Bom, primeiro vamos recapitular onde estamos em Supernatural. Né? Estava eu, algum tempo atrás, fazendo uns vídeos um pouco mais leves sobre lei da atração, empreendedorismo, essas coisas. Um cachorro de uma igreja, uma fábrica onde é cheio de pastores e pessoas da igreja. Esse cachorro se sentia parte da família e foi abandonado no frio para morrer doente e intoxicado, porque era uma fábrica de produtos químicos. Eu passei um ano recebendo mensagens do além numa tal encruzilhada que algum pai de santo, alguém assim, a espiritualidade usava ele para escrever coisas ali que parecia um número de uma loteria. Inclusive, eu tirei foto e mandei para um das pessoas envolvidas no meu caso, né? E um dia, Deus me mostrou um pouco melhor a vida, né? Minha vida estava um pouco complicada em certas coisas. Eu passei do lado desse cachorro. Aí Deus me mostrou, você vai ficar assim se não prestar atenção com essas pessoas que você anda, entendeu? Vão te largar. E alguns dias depois eu sonhei que esse mesmo cachorro morria numa encruzilhada, que eu encontrava esse cachorro morrendo numa encruzilhada que existe perto de casa. Encruzilhada é uma rua, mais ou menos tipo em formato de cruz, tipo uma esquina, né, onde vai para lá, vem para cá, assim, tal, 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 tal. E normalmente se faz obras de magia. Ali depende da religião que você tá, você vai chamar de macumba, magia negra, magia branca, magia alguma coisa, mas se faz essas coisas ali, eu chamo só de despacho. Entendeu? Porque eu acho que ele tem que despachar energias também, e essas pessoas fazem essas coisas para despachar energia e às vezes até matar pessoas também. E, sei lá, tem gente que faz coisas para tudo, inclusive para dinheiro, e o pastor também faz isso. Entendeu? O pastor, quando deseja que o inimigo dele se destrua, ele está fazendo exatamente a mesma coisa que o macumbeiro, o cara da Umbanda. Entendeu? A diferença é que o cara da Umbanda ele vai usar um tacho. E o cara vai usar a igreja inteira para te mandar uma energia, né?
dependendo do tamanho da fé, às vezes do macumbeiro é mais poderosa. Tá. Um dia, eu sonhei com esse cachorro morrendo. Passaram-se alguns dias, eu vi, esse cachorro estava lá, na mesma encruzilhada, no mesmo lugar. Falei, não, não é por acaso. Eu ainda estava descobrindo essas coisas em mim. E aí eu fui contar, eu peguei toda uma coisa da minha vida e falei, não, eu vou ter que brigar por essa causa, porque Deus colocou na minha vida. E Jonas, quando vai para Ninive, vai para Tarsis ao invés de para Ninive, lê em Jonas, na Bíblia, 4 capítulos que você vai entender todo o caminho do profeta até o resultado do Apocalipse, se você com cara de bom coração. E encerra um monte de medos que você tem aí. Minha mão também está me incomodando, está trabalhando, então a vida é assim. Deu vontade de falar disso porque eu estava falando de outro vídeo. Né? E nisso, me jogaram numa clínica de habilitação como louco. Todo mundo viu, todo mundo conhece. Uma das pessoas que me mandou como louco pegava dias da noite dela, ali, momentos da noite dela, para ficar fazendo o pono, pensando em dinheiro e não em sentimento. Eu te amo, sinto muito, sou grato, que é o que limpa tudo isso para que se abra o caminho para que a prosperidade entre. Pessoas que fazem figa, essas coisas e tudo, viram e me mandaram. Lá passei. Tony Stark, em algum momento desses Vingadores da vida, tem que sair um pouco do ar, joga um monte de livro na mão dele e fala, estuda aí física quântica. Se você ver lá, pegar coisa, tudo ele tá falando disso, entendeu? A energia termonuclear é física quântica, eles estão falando disso nesse universo, entendeu? E logo mais falaremos sobre essas simbologias de Vingadores, Manopla do Infinito, Joias do Tempo, Joias do Espaço, essas coisas, porque faz sentido. Coloca um fone, sabe por quê? Porque pra mim, aqui que tô aqui nesse ambiente, quando assim, uau, parece que aí depois eu escuto não tá tão alto, mas põe o fone você vai escutar. Tem lugares assim, principalmente no vídeo anterior, tem gatinhos. Todos eu conheço a simbologia, tem pip, 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 tem coisas aí, tá? Bem sincrônicas. E lá eu aprendi um monte de coisa, foi um momento bom assim também, sabe? Eu tento olhar para as coisas como aprendizado também. E aí, eu deixei de fazer aqueles vídeos um pouco mais leves e começou a ficar uma coisa mais pesada que me levou de novo para a clínica de habilitação, entendeu? E eu sou só usuário de maconha, entendeu? Eu faço mesmo uso, eu gosto, entendeu? Eu uso para fins xamânicos, entendeu? Eu uso para fazer meus exercícios, eu uso para ler, eu uso para estudar, para trazer informações para vocês, mas às vezes as pessoas não entendem. Até uns dias atrás, eu pensava assim, eu me sentia meio acuado. Quando eu entendi quem sou, o que faço, qual a minha utilidade para esse planeta e por que os bruxinhos vão para as fogueiras, eu falei, não, esse bruxinho não vai para a fogueira. Entendeu que Jesus só morreu para dizer que não dá certo essa história de talvez um Deus tão bonzinho. Por quê? Os profetas todos já morreram, né? Desse jeito, entendeu? Inclusive, se você pegar Mahatma Gandhi, que era hinduísta, né? Nasceu uma família hinduísta, mas morreu com bastante lição morreu praticamente dizendo que se todos os livros do mundo fossem queimados, mas o Sermão do Monte continuasse, nada teria se perdido. Também morreu mais ou menos como um profeta assim. A gente chega a uma conclusão de que se você não quer morrer, você tem que entender. E a lei da atração, ela serve exatamente para isso. Para quê? Para a gente elevar esse espírito. Smaug, do Senhor dos Anéis, o Hobbit, essas coisas, o dragão, ele simboliza justamente aquele dragão do Apocalipse, simbolicamente dizendo, que é um dragão mais europeu, né, não o chinês, que significa mais sabedoria, mas que fica dentro de uma caverna de Platão, em cima de um tesouro da qual ele nem usa, que não serve para ele. Entendeu? E come atendentes de padaria, de loja, essas coisas que mandam currículos sem
saber para onde quer mandar, e Ubers que não gostam, e quem tiver ali na frente, que não gostam de evoluir, né? E quem tiver ali na frente, né? E simboliza justamente, talvez também esse conhecimento, né? De que as coisas são mais simples do que parecem. E aí, quando você pega uma religião onde você percebe que todo mundo é crucificado e que o próprio mestre se entregou, você tem que começar a entender por quê, né? E às vezes o porquê é que talvez Jesus realmente mandou, falou, você vai e eu te salvo lá em cima, ok? Mas talvez para mostrar que realmente não dá certo, sabe? E aí, como nós vivemos num mundo onde nós temos um botão de sim e não para tudo, a gente esquece das milhares de possibilidades que a gente pode fazer em relação a algo, né? E às vezes sobreviver é o melhor. E para isso a gente precisa evoluir o espírito. Normalmente as pessoas que sobem num palco, elas sobem num palco para fazer um show de rock, ou dançar, ou fazer, contar piadas, essas coisas, mas elas têm uma energia nelas, no olhar, na postura, essas coisas, que só delas estar ali cria todo um monte de energias. Se você estiver perto de uma garota, você não sente. Mas muito provavelmente, quando você estiver num papo bem legal, a gente perdeu um pouco disso, mas cheirinhos sobem da gente que faz coisas levantarem na gente, homens e nela, entendeu? Porém, quando a gente vai no rio, a gente joga uma pedrinha, faz aquelas ondinhas, certo? A gente não percebe tanto, mas aqui esse ambiente, ar, aqui, ele também é como se fosse um mar, né? Só que é tudo mais leve. Mas também faz essas ondinhas se você tiver o equipamento certo. E o nosso campo faz essas ondinhas. Se você tiver com o equipamento certo, você dá para ver o pum que sai da gente. Se a gente tiver à noite, com óculos de infravermelho, a gente vai ver. Não vai ver a coisa perfeita assim, mas vai saber que tá ali. Tem um ser humano para você dar um tiro numa guerra ou para fugir. Pensar nos faz sentir. Sentir faz vibrar. Vibrar toca. Como a gente vibra, sente, a gente age. Agir cria resultado. Soltar faz as coisas atrair mais. Nisto, estou eu tentando arrumar minha vida. Só que tem a mágoa de um monte de gente que podia pedir desculpa, falar, mano, eu errei com você aqui. Então a gente está sempre numa guerra, né? Sempre que surge uma raiva, assim, alguma coisa, você tem que fazer um vídeo falando daquilo, você tem que mandar para todo Deus e todo mundo, inclusive para a pessoa, para ela dar uma olhadinha e sabe que não tá na hora de você pedir desculpa? E nisso, minha vida financeira deu uma caidinha, mas eu tenho pessoas que me ajudam. Eu tenho 42 anos, venho de uma situação de desde os meus 15 anos eu trabalho, sabe? Por mais que as pessoas dizem que não, sabe? E chegou uma fase da minha vida onde eu tive que parar tudo e falar, não, cara, eu preciso resolver essa guerra antes, para depois voltar a ganhar dinheiro. E peguei esse final do ano mais ou menos para isso. Então minha mãe, ela tem me ajudado em algumas coisas, inclusive no cigarro, né? E não é vergonha nenhuma para mim falar, porque é como diz o mestre Yoda, Luke Skywalker, num desses filmes aí de Star Wars mais novos, né? Que a gente tem que ensinar nossas falhas também, porque ela é a falha maior das professoras, né? Quando você quer aprender, entendeu? Tá, então eu vou começar a te ensinar a manifestar as coisas. Vou dar um exemplo para você de como tem sido esses dias. Depois que eu saí da clínica, eu comecei a ver.
das duas clínicas, que realmente existe um interesse de familiares, amigos, essas coisas, de que eu fosse louco. E até que eu assinasse papezinhos para eu receber pensão do governo para falar que, né, eu poderia pegar, mas eu prefiro ser médium. Entendeu? E a gente trabalha e consegue esse dinheiro. Entendeu? Eu conheci uma pessoa na clínica com esquizofrênico que ele tinha um filho com a sogra. E quando eu escutei a história toda, eu percebi que aquela esquizofrenia era só para não trabalhar mesmo. Porque ele era muito esperto. Com esse bipolares por aí, que eu fui perceber que assim, a gente tem que vestir uma máscara para viver nessa sociedade, para ser aceito, né? E às vezes essa máscara cai, velho, não tem jeito. Principalmente quando a gente fica se fazendo muito de bonzinho. E aí a gente oscila entre o personagem da máscara e o eu real. E aí quando o eu real aparece, pessoas aí pra cima já sabem que não existe tanto essa bipolaridade. Mas como é divulgado e as pessoas gostam de ser doente, de ter burnout, dessas coisas assim, porque é bonitinho hoje em dia, a gente percebe que o animal solto na natureza, ele só vai e come o outro mesmo. E tá tudo bem. Pensar, sentir, vibrar, agir, soltar. Ontem cedo, eu. Primeira coisa, né? E aí, minha mãe, nisso, ela é um pouco culpada essa história, mas ela tem 80 e poucos anos. E as pessoas que estão em volta, que poderiam chegar para ela e falar, não, não é bem assim, elas querem ver o circo pegar fogo, elas querem me ver ferrado, porque eu falei umas coisas delas aí pela internet que, né, se eles puderem me ver morto, melhor, ou internado esquizofrênico, né? Só que a gente só vem aqui e troca ideia com vocês, e aí você vai lá no canal do Metaforando, né, do Vitor, e fala assim, ó, dá uma olhada no meu canal aí, olha no meu olho, vê essas coisas, dá umas coisas de linguagem corporal, dizem que não existe, porque, né, hoje em dia, mas no olhar, a pessoa mesmo que estuda, sabe que a gente pega as coisas, né? Tá. E aí eu veio uma fase de muita briga com os meus pais, que eu tô tentando mostrar, ó, essa pessoa não deveriam estar na nossa vida. E por uma coisa, da própria idade da minha mãe, essas pessoas sempre estão lá. Eu outro dia assistindo o filme do Flash, o novo, né, o mais atual, depois do Snyder, essas coisas. Ele aprende uma lição, que ele tem que deixar todo aquele mundo que ele tenta salvar, que ele fica voltando no tempo toda hora, morrer. Ele tem que deixar a mãe dele morrer. Simbolicamente, deixando que a gente tem que deixar as coisas ser como são. Não é que eu quero que minha mãe morra, não, tem que deixar as coisas ser como são. Se ela vai passar um processo com essas pessoas que fazem mal para ela, é bom que eu não interfira para que aconteça logo, para que ela acorde. Ela acordando, ela não vai para um umbral, nem para os inferninhos da vida que a vida pode. É assim que a gente ensina. A gente não dá tanta esmola assim, para mendigo. A gente dá para aquele catador que tá pegando uma latinha, a gente colabora. Mano, você tá trabalhando, velho. Tosse 50 centavos que eu tenho hoje aqui, come alguma coisa, fuma um cigarro, não sei, velho. Ajuda a pessoa naquilo que ela tá precisando, porque Deus ele traz o que você está precisando. Seja lá o que for. Tem muitas vezes que chega coisas para você que são meio ilícitas, que você gosta, mas quando chega na clínica de reabilitação você fala que foi o diabo. Ah, o diabo atenta. Não, às vezes é só Deus mesmo te dando uma coisa para você fumar, pra você ficar calmo e não encher o saco dos outros. E aí, como a maldade está na gente e não nas coisas, porque as coisas são neutras por si só. Um baseadinho na mão de certo artista que faz, ô, sol, vê se não esquece. Faz o mundo girar. Um baseadinho na mão de pessoas que cantam entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena, mas às vezes não entende muito nem de razões e emoções. Fazer a pena pode ser um monte de filhinhos
que a gente nem sabe, né, que Jacó deixou por aí. Eu bebo cerveja com batom e eu sou batom, cerveja, mano, não consigo entender essas caneta azul, essas coisas. Azul caneta. Palavras têm poder. Você fica se escutando muito Marília Mendonça e assistindo muito Luiz Bassi e Casos de Família, provavelmente sua vida está um apocalipse. Se você sai pra rua e vai ver outras coisas e reclama menos, Harry Potter, no filme Harry Potter e a Pedra Filosofal, fone, fica mais legal. E mesmo se eu não fizer muito assim, porque eu tenho uns vídeos aí que eu falo, nossa, eu devia ter feito assim, porque foi, nossa, na hora que eu tava falando, sabe? Voldemort tá louco pra pegar a tal da pedra. Só que a pedra só vem para aquele que não quer. Então, tipo assim, se você quer poder, solte o poder. Se você quer ter poder, solte o poder. Se você conseguir as coisas de poder com a lei da atração, ou qualquer coisa você vai conseguir, você conseguir poder na vida, é sempre pela lei da atração. Você vai perder. Por quê? Porque o material, ele vem mais ou menos até aqui. E aqui precisa do espiritual. Aqui é só espiritual. Se você vê uns filmes aí, uns vídeos que mostra tipo a vida de tipo descendo assim numa célula, você vai vendo que dentro daquela célula, cara, vai entrando nos, nos universos paralelos dentro de você, dentro de uma única célula. Que, cara, tecnicamente não faz sentido mais. E a vida espiritual é assim. A vida física só faz sentido porque a gente cria também esse sentido. De que as coisas têm que ser meio quadradinhas, que a gente tem que viver assim, mas as cavernas não eram quadradinhas. Na natureza, quase nada é muito reto assim. Tem sempre uma curvinha. Assim, é o homem que constrói coisas retas. Então, pensamentos geram sentimentos e emoções. Sentimentos e emoções fazem as coisas agir. Soltar traz. Por quê? Deus ele não quer chefe, ele quer líder. Você entendeu? Então, ó, você quer poder, você só vai conseguir o verdadeiro poder quando você for líder. Eu ainda não sou. Nossa, quem me conhece sabe a dificuldade com seres humanos que eu tenho, mas a gente vai tentando aprender, entendeu? Então, quando você for líder, poder vai chegar, porque você está liderando, você está querendo fazer aquilo crescer, todo mundo vai andar junto. Então, cara, só o fato vai criando uma massa, as pessoas vão até gostando de você, assim, e vai surgindo. Agora, quando você quer ser chefe, mandão, cara feio, igual de uma papelaria nobre, que eu tive uma briga outro dia porque a menina era muito ríspida. Aí eu falei pra ela, você precisa transar. Não com essas palavras. Foi bem mais chato. Isso é falta de sexo. Pode me processar, deve estar nas câmeras, essas coisas e tal, mas no fundo, se ela transasse mais, o marido dela também ia ficar mais feliz e ia buzinar menos no trânsito no outro dia. Porque pessoas felizes não enchem o saco. E uma boa gozada, quem sabe, soltas, quebra muita coisa energética ruim, assim. Porque Deus fez Adão e Eva, para se multiplicar. Abraão, ele fala, multiplica. Ele fala, multiplica. E para multiplicar, tem que fazer. E fazer só por fazer, igual muitos caras aí do sertanejo que sobem em cima da mina e a mina fica toda extasiada por causa do cara que tá ali, mas não chega em lugar nenhum. Tem um monte de filho aí que às vezes não recebe nem a pensão do sertanejo. Estou separado dos meus filhos,
Minha mãe está me ajudando com a pensão dos meus filhos também. Eu acho legal contar essas coisas, principalmente quando a gente está falando de lei da atração. Por quê? Você vai falar assim, ai Fernando, mas poxa, mano, você tá falando, mas você tá sendo sustentado pela mãe? É justamente sobre isso que eu estou falando. Eu estou buscando um caminho de prosperidade, onde eu estou trabalhando, tem uma coisa toda conversada com a minha mãe e falar, mãe, eu não sou a Betina de uns anos atrás, se você for buscar a história da Betina, né? E eu também acho mó errado dela até ter parado de fazer só porque cancelaram ela porque ela falou, ai meu, eu tô fazendo sozinha e descobriu que a mãe deu 10 centavos para ela ali, não viu, ela mesma viu todo o esforço que ela fez para até fazer aquele comercial para vender um curso, para melhorar algumas pessoas que acreditam nela, igual as pessoas que acreditam em remédio homeopático e vão se curando aí. E a mulher de fluxo de sangue que se curou só por ter fé. E Jesus olhou para ela e falou assim: ó, sua fé te salvou. Bom, e estou buscando prosperidade. E das coisas que Deus e das coisas que eu estou preparado hoje para receber, nada tem me faltado. Nada, nada, nada. E às vezes é tudo uma questão de você ir acertando o seu universo interior e as coisas aqui fora vão se acertando. Então, eu e uma ex-namorada minha, uma vez nos separamos e eu descobri que uma das coisas que era legal, que o universo trabalhou tudo para que isso acontecesse, era que era melhor a gente se resolver com a nossa família antes de ter um relacionamento, entendeu? Porque coisas dentro da família estavam complicadas e estavam sempre atraindo a gente para as mesmas situações, porque pensamentos levam a gente a onde eu já avisei. Então você está focando no seu irmão ao invés de focar no seu marido, muito provavelmente a vida do seu marido vai para baixo e do seu irmão para cima. Em algum momento, como você deveria estar com o seu marido, a vida do seu irmão vai estar lá em cima e você vai estar toda enrugada, dependendo de alguém que naquele momento também resolveu, ó, já que você me abandonou, eu vou dar uma abandonada em tudo isso um tempo, até eu me resolver para quando eu voltar bem para não ficar correndo atrás, porque eu já estou numa idade que não dá mais. Para ficar esperando. Entendeu? Então dessa vez eu vou fazer direito para não ter correr riscos. Nesta proposta, Deus vem me ajudando com tudo. Entendeu? Não falta, na hora certa o que eu preciso chega. E aí eu vou falar de uma coisa idiota. Até uns dias atrás, por quê? Minha mãe está me ajudando, só que minha mãe tem 83 anos e meu pai também. Minha mãe tem 84, meu pai tem 82. E eles não têm outra pessoa que faça mais nada para eles. Então, eu sou quase um cuidador de idoso também. Então, não é de graça. Para todo lugar que tem para ir pros velhos, dirigir, fazer essas coisas. Algumas coisas eu faço minhas coisas também, não é o dia inteiro, mas de hora em hora eu tô olhando para ver o que acontece e aí eu fico um tempo. E Deus me propõe. Só que às vezes, por minha mãe ser um pouco mais velha, essas coisas e tudo, ela gosta de dar uma jogadinha na cara. E isso é de pai e mãe, eu fui vendo que é assim mesmo. As pessoas são assim, mas no fundo é só porque elas não têm muito o que falar mesmo. E eu fui notando essas coisas. E aí isto, notar coisas, faz a gente parar de agir errado também em coisas que não dá necessidade. E ultimamente eu tenho, todo mundo assim que tem me dado uma força, eu faço uma visualização assim, porque todo mundo acha que quem trabalha com magia, trabalha não, porque eu não trabalho com magia, eu trabalho com design, arte, essas coisas, eu vivo magia, espiritualidade, filosofia, essas coisas, entendeu? E tenho um contato com o poder superior da maneira que você compreende e aceita, de uma maneira um pouco mais tátil do que muita gente que eu conheço. Isso cria estranheza nas pessoas quando elas falam que barulhos acontecem aqui ou ali, sincronicidade. Eu sei que chega tudo na hora que eu preciso e Deus me leva aonde eu tenho que ir. Entendeu? Então eu vou contar uns fatos para você. Primeiro. Primeiro eu vou falar desses 2 dias aqui, né? E aí eu tenho pessoas que eu gosto de fazer alguma coisa. Quando eu estou fazendo nada e eu não estou com ódio de ninguém e ressignificando nada, eu deito na minha cama e faço minha última meditação do dia já
deitado mesmo, e eu já durmo, eu não tenho insônia já há muito tempo, e durmo bem, eu visualizo e sinto. Eu visualizo e sinto ouro, uma chuva dourada caindo sobre as pessoas que eu gosto, eu sinto bem, essas coisas e tudo. E dessa forma vem coisas para mim também. E eu tenho visto que essas pessoas do qual eu faço isso, elas têm conquistado coisas. E elas trazem coisas para mim do nada. Outro dia. Agora vem os fatos legais que eu vou contar para vocês. Por quê? Não é uma lei da atração, assim, no sentido só de que existe um mecanismo aqui que só faz. Não é, existe uma consciência aqui que aceita e fala, não, isso vem, isso não vem, isso talvez é melhor agora não, e ela pensa e ela responde da maneira que você está preparado para ouvir. Se for espírita, talvez vai ser do jeito dos espíritas, se for do jeito crente, porque Deus ele diz na Bíblia. Se, ele fala, não consulta isso, mas a Bíblia diz, velho. Se você, em Isaías, em algum lugar, se você consulta espírito, você não está consultando seu Deus? Existe uma palavra que tem em umas Bíblias atuais hoje, que ela não existia há 3 mil anos atrás. Por quê? Ela foi cunhada em 1800 por Allan Kardec, que é a palavra médium. Então a Bíblia fala, ó, cuidado com os médiums, alguma coisa assim. As Bíblias mais atuais. Só que essa palavra médium foi colocada ali, no lugar de outra palavra que eu não sei qual é, porque a palavra médium não existia 3 mil anos atrás. Entendeu? Foi colocada ali. Se você pegar uma tradução mais assim, eu nunca tive muita curiosidade de pegar, uma hora eu pego esse trecho e vejo direito e trago aqui pra vocês. E aí a vida tá meio assim, tal, e resumindo. Esses dias, eu tenho feito isso muito para minha mãe e para meus pais, porque eu compreendi quem são, o que eles estão fazendo, o quanto eles estão me ajudando, e perdoei a falha, umas falhas que eles também causaram comigo, porque pais também causam falhas com filhos, não é só o filho que causa com o pai. E admitir essas coisas é bom para nossa evolução e deles, entendeu? E aí eu tenho mandado muita luz para eles. E muitas coisas, assim, da qual eles reclamavam antes para fazer, hoje eles simplesmente fazem. E aí, nesse fazer essas coisas e tudo, existe uma troca que traz sempre mais para todos os lados. E eu tenho visto que isso acontece com todo mundo. Tenho tentado fazer isso com os inimigos, é um pouco mais difícil, porque o ódio ainda tá ali. Mas com o Ho'oponopono eu sinto muito, sou grato, eu te perdoo, te amo, que eu também faço, mas não por dinheiro. Eu sei que uma hora eu vou conseguir mandar luz para um ou outro aí que eu tô precisando mesmo, sabe? E quando você vai numa igreja evangélica, assim, de qualidade, ou qualquer religião, o cara vai falar que perdoar ajuda em tudo. Entendeu? Soltar, deixar agir, né? E ontem foi uma coisa muito engraçada, né? Porque eu falei uns vídeos atrás aí que eu ia parar de já pegar latinha e ia já começar um outro processo, mas aí eu decidi segurar mais uns dias, né? E eu tô me organizando nesse outro processo, que é voltar a fazer xerox, essas coisas, que é uma coisa bem simples, para eu focar mais nos vídeos, mas mesmo assim entrar dinheiro. Então, eu coloco a xerox ali, tiro, entrego pro cliente, faço um currículo e volto para minha vida de edição, essas coisas, porque é meu sonho real é isso. Então, você manda o currículo pro lugar certo e uma hora Deus te abençoa o que ele tem feito comigo. Só ele falou assim, ó, vamos fazer só de um jeito mais emocionante, né? Precisávamos de um herói lá um vilão lá no começo. Agora temos, né, os vilões, essas coisas. Então você vai fazendo isso aí, fica mais legal. Você já passou por uns processos, já entende quem é o ser humano de verdade. Não dá para confiar nesse ou naquele. Vai ficar melhor para ser. E aí, resumindo, né? Eu sou um cara de coisas mais simples, então é mais fácil chegar. Então sempre chega um lanche na hora certa, um vinho, uma cerveja, essas coisas e tudo assim. E Deus sabe que, cara, Deus é muito mais macho do que você imagina. Entendeu?
gosta mesmo, assim, de vez em quando sentar com você. Ó, mano, vamos tomar uma cervejinha junto? E aí a gente pensa numa coisa assim, e aí a cerveja, o álcool, a pinga, a maconha, a folha de coca, é tudo sagrado pros índios. Não é pra ser usado assim, igual festa, né? É no processo. Tá. E aí eu acordei ontem de manhã e logo cedo assim, tava tudo bem, assim. Eu fui falar uma coisa que minha mãe já meio que não gostou. Eu não moro na casa da minha mãe, eu só fui lá mesmo pra ver se ela. Eu tinha que resolver umas coisas pra ela. Aí do nada, assim, ela tá com os problemas dela também em casa, ela veio descontar a raiva dela em mim. E eu falei, não, acho que não é legal, né? Só que ao invés de discutir, eu só perguntei, você vai querer mesmo me ajuda? E ela já fez o orgulho dela, né? Eu só saí, falei, não, não vou brigar. E fui resolver minha vida. Vim pra casa, na verdade, limpei minha casa, lavei meu banheiro, essas coisas e tudo. Fui pegar a latinha e, meu, veio tudo que eu precisava durante o caminho. E no final do dia, eu conquistei tudo que eu precisava para aquele dia. Apesar. Bom, mais pra frente a gente tem a briga lá do vídeo anterior, né? Que o cara passou com a moto, me xingou, e aí eu tive que fazer um vídeo todo explicando sobre feminismo, essas coisas e tal, né? Mas, em si, foi um dia bom, né? Só aconteceu isso no final. Então nós temos dois vídeos interessantes para aprender coisa. Esse sobre manifestação e o outro, que tem um monte de assunto bagulhinhos assim, e um pouco de feminismo, mas foi tudo no mesmo dia, então é legal. E aí eu fui resolver as coisas para minha mãe, e sabe, Deus sinalizou pessoas que eu tinha conversado no mercado, pessoas que não estariam ali por acaso, sabe? Batemos um papo, levamos uma mensagem, essas coisas. E eu só fui nesse mercado justamente porque Deus me deu tudo que eu precisava no dia. E lá no começo do dia eu tinha avisado que eu ia resolver os problemas da minha mãe. E como ela brigou comigo logo cedo, essas coisas e tudo, eu só não queria brigar, eu saí de casa. E quando eu voltei lá, falei, mãe, eu vou resolver uns negócios lá no mercado, você não quer que eu já trago? Aí ela me deu dinheiro, era só isso mesmo que eu ia fazer, eu não ia resolver porcaria no mercado. E Deus foi me abençoando no caminho. E aí aconteceu o caso lá do vídeo anterior, do cara vir brigar, e por causa de uma loja, de umas coisas que eu falei pra alguém, pra uma mulher, que ela precisava transar, uma gerente de uma loja, que ela tava muito chata, né? E aí os caras se incomodou, porque eu usei sexo, eu nem sabia do que se tratava, e deu toda uma confusão. Tô lendo um livro chamado A Voz do Silêncio, de Helena Blavatsky, né? E tem um pedaço que ela fala assim, que... Bom, primeiro esse livro é interessante, porque Helena Blavatsky é uma espiritualista de uma certa época, ela é a médium mesmo, e diz a lenda que era de manifestação, mas ela não mostrava para as pessoas. No livro Harry Potter, ela é a... Ai, meu, agora eu só lembro que é Bagshot. Quando você vai no Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1 ou 2, agora também não lembro, eles vão pra cidade do Harry Potter, né? Ver o túmulo do pai. E tem aquela veinha que fica aparecendo ali, que a Nagini sai de dentro. Ela é uma forma que a J.K. usou, tenho certeza, para retratar Helena Blavatsky, né? Então a Helena Blavatsky, ela tinha uma curiosidade sobre quem é, sobre mediunidade, essas coisas e tudo. E ela saiu pela vida para pesquisar essas coisas. Então um dia ela entrou num barco, o pai dela deu dinheiro para ela ir na primeira classe, ela vendeu, foi na segunda para sobrar mais dinheiro para viver a vida e conhecer um cara que também tinha contatos nesse. Ela trabalhou mesmo pela espiritualidade, escreveu muitos livros. E ela queria ir no Tibete para descobrir os segredos que tinha ali num certo mosteiro, né? E não era só assim chegar. Tinha toda uma coisa espiritual. E quem é do mundo espiritual sabe. E falou, mano, ó, não é assim que você vai entrar aqui. Você vai ter que se preparar. E na hora certa a gente vai deixar você entrar. E ela conseguiu, né? E lá ela foi estudar os pergaminhos de lá, né?
E ela não podia tirar de lá de dentro, ela tinha que aprender lá para escrever o que ela precisava aprender. E ela fez isso. Ela trouxe a voz do silêncio. E tem um pedaço que fala assim, que a vida é composta de algumas salas, assim, né? Ignorância, aprendizado, sabedoria, né? E numa dessas salas, né, você vai encontrar rosas e debaixo de cada rosa, de cada flor, uma serpente, né? Dizendo que o caminho do aprendizado, da sabedoria, ele é assim, né? É como aconteceu, né, ontem, é isso que eu quero dizer, né? Que a gente tem um dia maravilhoso, tudo aconteceu, tudo foi bem, teve um aprendizado, ó, cala a boca, não briga com a sua mãe, resolve as coisas da sua mãe, essas coisas e tudo. À noite, Deus me deu presentes, mas também me deu algo para superar. Então, ele me deu as rosas debaixo de uma serpente, que era justamente a briga. Que, meu, poderia ter acontecido milhares de coisas lá. Inclusive, eu também me revoltado em passando do carro. Eu falei, mano, eu não tô na terceira série. Às vezes o cara olha assim e fala, um covardão que deixou xingar ele. Não, às vezes eu sou um cara inteligente que preferiu respirar e ver o que ia fazer depois. Voltou, fez um vídeo, foi na loja, falou, ó, tem gente aí de dentro, não sei, que veio me ameaçar, eu não conhecia a pessoa, mas falou que era, eu vi que não era, entendeu? E sei, sabe? E a gente vai superando essas coisas e Deus vai trazendo, né? Às vezes, a gente tem que entrar no nosso inconsciente. E o nosso inconsciente, ele tem uma linguagem muito simbólica. Ele gosta de simbolismo, ele gosta de cheiro, ele gosta de imagem, porque a nossa criança interna está aqui dentro. E a nossa criança interna ela quer brincar. Ainda tem uma parte nossa. Por isso que o velhinho, ele solta tudo e vira criança e às vezes morre de Covid, porque você tá falando pra ela, ó, não fica na frente da televisão, vendo só essas coisas, isso entra na mente, isso faz você sentir assim, você vai acabar morrendo. Aí a pessoa morre porque ela fez um monte de infantilidade. Fez xixi na calça, foi colocada num lugar pelos filhos aí que não deram aquela atenção, deram banho frio, essas coisas. A pessoa pegou pneumonia, foi jogada no hospital de qualquer jeito, numa UTI com frio, como era a época de Covid, assinaram pneumonia e falaram para os filhos que era Covid e por isso ficou. Atestados de óbito existem por aí, é só você pegar e confirmar. Se lá da rua, a gente dá um jeito. Mas tem um vídeo sobre isso saindo aí, as pessoas estão curiosas para saber, eu coloquei desenhos um do lado do outro e você vai entender como pensamentos geram sentimentos e como pessoas que sabem dessas coisas acabam com sua vida e crescem muito, enquanto você bate em mim, que estuda para te trazer esses conhecimentos. Respira fundo. Vamos lá. Eu vou colocar aqui porque o meu cachorro está querendo me comer. Ai, ai, ai. Vamos fazer assim, ó. Vamos arrumar um cenário. Respira fundo. Solta bem devagar. Enche a barriga. Essa barriga é o nosso segundo cérebro, sabe? Nosso sistema digestivo é o nosso segundo cérebro, sabe? Pesou aqui, pesa tudo. Não fez cocô, pesa tudo. Você fica enfesado. Sente seu corpo. Imagina uma situação que te incomoda. Só um segundo. Para, Pipo. Que saco. Pensa numa situação que te incomoda. Traz ela para o seu corpo. Perceba que você não está mais lá. Porém, a sensação
a imagem daquelas pessoas estão aí e trazem sensações mesmo sem estar acontecendo. Agora vai soltando do seu corpo assim. Ó. Se você já assistiu Harry Potter, imagina o Voldemort no final do filme, assim, quando ele está desfazendo. Escuta o barulhinho, ó, daquele problema na sua vida virando fumaça, assim. Essa coisa ruim indo embora, assim, ó. Sente agora, vai trazendo para o seu corpo a sensação de você só estar dentro de um rio. Sente o rio, sente a água, respira, relaxa. Imagina que esse rio está levando as coisas embora, tá? Aqui, ó, seu coração tem uma cachoeira, ó, saindo de dentro do seu coração. E junto a essa cachoeira tá saindo o que não presta de você, os seus inimigos, as situações. Respira fundo e solta. Vai imaginando agora que você está comendo uma coisa que você gosta, uma pizza. Imagina uma pizza assim, ó. Você tira assim, você corta, faz aquele barulhinho assim, ó. O queijo assim, ó, ele derrete. Você percebe, se você fez esse exercício, que mesmo sem você estar com nada disso, quando eu falei da pizza, a sua boca provavelmente encheu de saliva, se você buscou o gosto, se você pensou na pessoa que te fez mal, se sentiu raiva. Isso quer dizer o quê? Que a nossa mente, ela não sabe muito bem quando distinguir quando a coisa está acontecendo de verdade ou quando ela está acontecendo só na sua mente. Isso quer dizer que se você tem um problema igual o Pipo aqui querendo me comer, e você coloca os pensamentos certos na cabeça, você não fica bravo com ele. Você só dá uma bronca, fala, Pipo, para. Se você imagina que você já conseguiu, a sua mente ela vai dar um jeito de criar a estratégia necessária para te levar daqui até ali. Só que você precisa crer, entendeu? Você precisa pensar, sentir, mas depois você tem que ir lá e fazer. Eu tenho uma dificuldade, que é assim, se eu deixar uma coisa que eu comecei hoje, por mais legal que ela esteja, para outro dia é capaz de eu não fazer. Eu procrastino, então você tem que ir quebrando essas coisas. Você pode ir quebrando coisas dentro de você, sabe? Imaginando assim, ó, imagina uma situação que você não gosta. Sente ela no seu corpo. Eu não sei como você vai fazer isso, mas sente ela no seu corpo. E quebra como se fosse um vidro, sabe? Faz uma reação no seu corpo. Se você não pensa, você pensar no trouxer assim, ó, para junto de você o barulho do vidro quebrando, um sentimento daquele vidro estraçalhando dentro de você, o seu inconsciente, que é simbólico, ele tende a entender a linguagem e quebrar aquilo, e levando. Ele traz mais uma vez, ele traz outro, mas com o tempo vai ficando insignificante. Esses dias eu tava sofrendo por uma garota que eu tava gostando, eu fui quebrando de novo. Eu vi ela assim, ó, uma reboladinha pra mim assim, o dia que passou, os feromônios masculinos e femininos assim, fez assim, eu falei, não, ela só quer me vampirizar, então é melhor não. Entendeu? Porque o vampiro é energético, ele vem, joga uma migalha, e você fica ainda aí, e ele nunca, ela nunca dá pra você, entendeu? Ela só quer sua energia, ela quer que você corre atrás. E quando você corre atrás, ela se alimenta e ela conquista as coisas e você não, porque você tá sempre para baixo. Então, se você é uma ex-namorada
que tá feia, enquanto as suas irmãs estão bonitonas, é porque elas estão te vampirizando. Bela adormecida, Cinderela. Então é isso, pessoal. É sobre pensar, sentir. Pessoas vão olhar assim e falar: mas você tem que ir lá e trabalhar, cara. É assim que se faz. Essas pessoas, normalmente, elas terminam a vida com muitas dores, descobrindo que as coisas não são muito assim, enchendo o saco dos filhos, que os filhos conquistam, ela não. Ou elas não deixam o filho conquistar, né? Porque é a coisa, né? O simbolismo da própria Branca de Neve, né? A mãe, ela se torna uma madrasta porque ela olha o brilho da Branca de Neve e não aceita que alguém pode brilhar mais do que ela. Aí ela destrói. Chama narcisismo. Um outro tipo de vampirismo energético, entendeu? Que a gente cai muito, né? Na mão de amizade, essas coisas e tudo. E você pode ver todas as coisas que você quis pra você e às vezes você não conseguiu porque você deu muita energia pra outra pessoa, tá na mão da outra pessoa. Então às vezes você chega uma pessoa, ela vai falar pra você: ah, não, esse caminho de fotógrafo, não sei o que, não sei o que. E de repente você vê ela fotografando por aí com uma foto, depois com uma câmera que você queria, depois de falar pra você que você não consegue, mas ela queria. Às vezes você chega pra uma pessoa e fala assim: ó, mano, talvez esse caminho assim, ela não faz com você, te destrói, fala, não dá, mas daqui a pouco ela tá usando até os mesmos softwares que você. Então as coisas que você às vezes não tem é porque estão te vampirizando, porque você deixa entrar as energias negativas dela quando ela te manda. E aí, daqui uns dias vamos fazer um exercício sobre como se proteger disso. Mas, baseado na própria lei da atração, eu vou contar uma história de um cara que ele foi um Masterchef, né? Ele ganhou o Masterchef no Brasil, né? Então, ele era um cara que eu via que era aplicado. Eu não lembro muito o nome dele, mas foi lá nos primeiros, né? Ele é um cara aplicado, assim, né? Eu lembro que no teste ele foi para fazer uma coisa, mas levou também. Ele não levou, ele, sabe, ele quer tanto entrar ali porque ele queria fazer uma coisa, mas levou outra também para falar: também sei fazer isso, para mostrar, sabe? Os caras tiraram um sarrinho, mas ele foi até o final. Nesse meio tempo, eu vou falar uma coisa pra você sobre outro tipo de vampirismo, que é justamente o que a gente tava falando lá atrás, que é o das minorias do outro vídeo, né? Este cara, sinceramente, no processo do Masterchef, ele sempre foi um cara muito gente boa. Mas tinha um pessoal de uma classe menor, com cores diferentes da dele também, que você assistindo você vê que era inveja. E torciam para ele perder no final. Fizeram. E como que ele fez? Ele ganhou. Por quê? Porque ele disse que ali no processo, ele tinha um jeito mais oriental, ele foi ensinado pelos pais, ó, no processo assim você imagina uma luz dourada em volta de você. Existe um lado espiritual e um lado científico nisso. O lado espiritual é que realmente mexe com a nossa aura. A gente imaginar coisas assim, mexe com tudo. Então, falei pra você, ó, pensa na pessoa que você odeia, que te faz mal, e ela provavelmente aí em você sentiu mal, ó, que você pensou nela. Quando você pensa em alguém que você não gosta, você sente meio mal. E aí você começa toda uma conversa interna que estraga seu dia se você entra naquilo, se você não consegue mudar. E quando ele pensou só no dourado, do anticorpo, a nossa mente ela não é dual core, igual o nosso computador, celular, essas coisas, tem vários processadores dentro de um processador só, ela só pensa uma coisa. Enquanto ele está pensando no dourado, ali em volta do corpo dele, ele não está pensando, não está deixando entrar a carga energética dos outros que tem inveja dele. A lebre ficou tirando sarro
da tartaruga. Porque a lebre dizia que ela era a fodona que ia chegar na frente de todo mundo. Só que ela é tão orgulhosa que ela chegou ali na frente e dormiu. E a tartaruga só seguiu, vestiu a sua armadura, né, só colocou uma luz dourada em volta de si. Quando a lebre acordou, não deu mais tempo. A tartaruga estava lá na frente, entendeu? A tartaruga era um símbolo. Ó, há muito tempo atrás, vamos falar um pouco de simbologia, né? Eu estava estudando um pouco, eu achava meio estranho, né? Uns quadrinhos da linha Vertigo, da DC, né? E tinha não sei se é na Vertigo ou na Heavy Metal, algumas revistas que tinham na época, né? Que falava, né? Que tinha um autor que tinha construído mais uma história onde o universo, né, era uma tartaruga que planava por aí, né? Planeta, alguma coisa assim. E aí depois eu fui entender a simbologia dessa tartaruga, né? Que também é uma história da mitologia de não sei da onde, essa história dessa tartaruga aqui. Que o universo é meio isso, né? Porque a tartaruga, ela é devagarzinho, passinho por passinho. E ela carrega a sua casa, a sua armadura para tudo quanto vai. Então, às vezes, a gente, vamos supor, vai escutar um Hélio Couto da vida, que eu gosto muito, que é um professor de física quântica, pesquisem Hélio Couto, se você tiver paciência de assistir uma hora minha, você vai aguentar esse velho. É um cara muito gente boa, às vezes, assim. E aí, o que acontece? Ele vai falar para você mais sobre símbolos como a águia, né, o leão, essas coisas e tudo, né? Só que às vezes, quando a gente coloca muita águia na nossa vida, muitos animais assim, a gente tem que levar em consideração que esses bichos também são carnívoros. Então, a gente traz coisas desses arquétipos também. Entendeu? Tipo, a parte que voa, que enxerga longe, mas a parte que come outro bicho também, sem preocupação. E às vezes quando a gente tem uma parada, que nem o arquétipo da minha família, sempre foi umas coisas assim meio tartaruga, né? Elefante. E o elefante, ele tem uma coisa legal, porque ele também é lento, mas ele se protege como família. Normalmente é a avó que cuida de tudo aquilo. E minha família é muito assim. Eu e minha mãe somos leoninos, aí eu outro dia eu tava falando pra minha mãe, né? Ah, você é muito mais rápida do que eu, porque o leão, ele normalmente olha ali o bando enquanto a fêmea vai, mas vou fazer o quê? É assim, gente. Eu sou meio Shikamaru na vida. Se você tá assistindo Naruto, né, eu sou meio estratégico. Eu gosto mais de dormir assim. Aí quando eu encho o saco, aí eu entro na guerra e destruo todo mundo. Entendeu? Que é o que? É o único que passa no exame Chunin, se você assistiu Naruto, né? Então é isso, mano. A vida é cheia de simbolismos, né? Eu quero contar uma outra coisa sobre simbolismos, né? Porque assim, se você for olhar a nossa história, ela diz que as coisas começaram ali meio que na Mesopotâmia, né? Só que outro dia eu estava seguindo esses rios do começo do Gênesis. Vê, ó, tem o Tigre, tem o Eufrates, essas coisas, cada um vai para onde que está esse rio? Aí foi olhar a história desse rio que tem em volta, né? Para onde vai para cima, para onde vai para baixo. E fui ver, mano, que lá para cima, nos lugares aí, antes da Mesopotâmia, já tinha uns templos, cara, que os caras, ele tava soterrado, mas quem soterrou aquilo, soterrou de propósito para guardar a informação de que aquilo existiu, para nada se perder, né? E você vai ver símbolos de Deus, da maneira que eles viam na época, que tá lá na Mesopotâmia, no Egito, antes do que a história diz que é, entendeu? E esses símbolos, que nem quando você vai ali na época do Êxodo, no Egito, o que acontece ali, coisas já tinham acontecido. O Hermes Trismegistus, que já tinha trazido aquela informação ali, que é o Jesus anterior dali, né? Horus, né? Já tinha passado muito tempo. Então aquele simbolismo inicial se perdeu, né? Porém, aqueles símbolos que você vê ali no Egito de
um homem com cabeça de cachorro ou com cabeça de águia, eles não são deuses, nunca foram. Eles são aspectos humanos, né? Então, o cachorro o homem com cabeça de cachorro, ele se localiza melhor. O homem com cabeça de águia ou de falcão, ele enxerga longe. Se ele tem um círculo sobre a cabeça, quer dizer que ele enxerga longe e ainda é iluminado. Sagitário, né, do Cavaleiro do Zodíaco, é muito legal. Por quê? O Pégaso, ele é uma fênix. No primeiro episódio de Cavaleiros do Zodíaco mostra isso, que existe uma dualidade entre o Ikki de Fênix e o ser de Pégaso. O Pégaso, a Fênix, ela renasce de si própria, certo? O Pégaso, ele é a representação da Medusa renascida. Tem uma história toda com a Medusa morreu e aí do corpo nasceu o Pégaso. Então existe essa simbologia, essa dualidade, assim. A Fênix mais espiritual e o Pégaso mais no corpo físico. O Pégaso, ele só quem é que sobe ali em cima, entendeu? Sabe, ele é indomável, sabe? Só quem é sobe ali em cima, né? Isso quer dizer, quando Perseu, ou um herói, sobe em cima dele, quer dizer que, de uma certa forma, domou o homem que doma aquele animal que voa. Só que ainda assim são seres separados. Aí você vai ver o Seiya, ele é justamente Sagitário, né? Então ele, você pode ver, ele é um cavalo, né? Naquele desenho ainda tem asa, né? Então um cavalo com corpo humano para cima ainda tem as asinhas, né? Que quer dizer o quê? É o homem que domou o seu bicho. O centauro, ele meio que simboliza isso, né? É o homem que está domando ali seu bicho. Como no desenho Cavaleiro do Zodíaco ainda tem asa, quer dizer que ainda alcançou ainda lá em cima, sabe? Ainda superou tudo. Então, você vê como cada coisinha tem um elemento. Você pegar o filme, eu vou falar só sobre isso, mas hoje eu tô com vontade mesmo de falar sobre essa parte simbólica. Você pegar o filme Man of Steel, do Superman, do Zack Snyder, o que ele fala, né? Logo no começo, ele é todo simbólico. É um filme de 2 horas, que cada cena, às vezes, tem que contar toda uma história. Então, começa o Clark, né, o Kal-El, nascendo ali, Jor-El, a Lara, né? Então, um mundo bem... Você vê que existe uma tecnologia, mas dá uma impressão de que aquilo é uma grande caverna. Tem tecnologia, mas é muito rústico, assim. É o homem na caverna, sabe? O Clark nasce, logo vem uma cena que é uma referência direta ao Rei Leão, quando Simba nasce. Então, mostra o sol, os animais todos olhando, o grito do menino. Ali na frente nós vemos que ele vai buscar um códice, né? Que é o códice do Superman, onde está todas as informações de todos os kryptonianos. Onde ele entra? Na Matrix. Uma simbologia falando assim, ó, Krypton era uma Matrix, tudo é a Matrix. Se você olhar aquela cena dele mergulhando ali para pegar o códice, é a Matrix. Quando ele pega o códice, é a cabeça de um macaco, de um ancestral, assim, um fóssil, né? Que está gerando tudo, todos os seres humanos daquele universo. Representa o que? Própria história. Ele pega, quando ele vai passar o símbolo, o códice para o filho, ele transforma, ele passa aquilo e o códice se transforma no símbolo do Superman pretinho, assim, né? É como se fosse uma farpa, assim, a farpa no coração de Paulo, né? O pendrivezinho ali, né? A chave da nave do Superman, do códice, né? Falando o quê? De alquimia, de transformação, de pegar aquela coisa velha, ele olha, assim, ele faz quase um ser ou não ser a questão, o Jor-El, né? Tem toda essa preocupação, né? Para falar, ó, existe uma transformação, que vão pegar tudo aquilo antigo e vão ter que transformar numa coisa nova, para que o Clark voe no final. Então, isto é manifestação, entendeu? É quando a gente crê. Eu estava assistindo Poseidon, é o rei dos mares, né? O mar, ele é muito representado pelo inconsciente. Quando Harry Potter
desce ali no mundo dos sereianos, ali no lago, ele precisa respirar debaixo d'água, ele precisa respirar no inconsciente, entendeu? E esses dias eu estava assistindo também, né, desse mesmo mundo, baseado na história, assim, com uma visão meio do herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, né, que diz que todos os heróis têm mais ou menos a mesma jornada, só muda o personagem, o cenário, né? O Aquaman, Arthur Curry, né, ele é um ser mestiço que ele transita entre o mundo de Atlântida e o mundo da superfície. Quando eu olho falando o mundo de Atlântida e o mundo da superfície, você vê que os dois mundos têm tecnologia. O mundo humano tem tecnologia, mas o de Atlântida tem muito mais. Ali naquele mundo é um mundo mágico. Atlântida é representado pelo mundo mágico, o mundo da imaginação, essas coisas e tudo, da qual o Aquaman consegue voar, nadar, essas coisas naquele mundo, e também transita com o mundo da superfície, que é o mundo superficial, a ponta do iceberg, que só vê um pouquinho, enquanto o resto vê toda a magia que pensar, sentir, gerar esse mundo bruxo, onde manifesta coisas novas. Tá gostando desse conteúdo? Clica nesse curtir aqui embaixo, compartilha com seus amigos, segue para receber os conteúdos novos toda vez que postarmos, né? Esse vídeo ficou com 1h16, ficou até mais do que o outro. Eu acho que é só mais um bate-papo mesmo, né? Vamos falando mais sobre lei da atração, essas coisas adoro, né? Mas nunca se esqueça, tem um comercial que o menininho ele tá vindo vestido de Darth Vader, né? E quando ele chega na hora, ele fica tentando apertar o negócio do pai, assim, com o poder, né? Fazer o carro mexer com o poder. Aí o pai aperta o botãozinho, assim, é um comercial de carro aí, do Darth Vader. Eu não lembro mais de que marca de carro. Aí o carro se movimenta, né? E aí Deus um dia falou assim pra mim, falou, ó, isso aí é pra você e pra todo mundo que fica aprendendo essas coisas de lei da atração aí com você. Que você testa, você põe as coisas, mas sou eu que permito e trago. Às vezes a gente vai estar pensando assim, ó, eu quero isto, eu quero um cachorro quente. E Deus, no processo, ele quer trazer um Big Mac com quarteirão com queijo, batata e fritas para você. Então quando vem, o que vem aceita. Do dia, tive que sair de casa para resolver uns problemas. Tem vídeo aí. É um vídeo super idiota e simples se você olhar assim quando você pegar. Mas Deus deixou uma cervejinha, um vinho para mim. Eu sei que é porque, cara, eu sei que é. Acontece comigo todos os dias. Não é possível explicar o que é Matrix. Né? Você precisa ver para saber. Muito obrigado pela companhia. Eu acho que é sobre isso mesmo. Tem 1h18 aqui. Se tiver alguma coisa eu vou assistir. Depois a gente fala mais sobre o assunto. Mas pensa, sente, manifesta, solta, sabe? Pensa em coisas simples. A vida, ela é muito mais simples do que você imagina. Lá atrás, existe uma imagem muito mal compreendida quando trocou de era, né? Ali na era de touro, né? De um homem matando no braço, assim, um touro. E esse símbolo tem que ser meio o símbolo do homem nesse tempo, assim, do homem que mata o touro, mas não se mata o touro, se domina o touro. Porque o touro que você quer matar, que ele está falando simbolicamente, existe dentro de você. E se você mata partes suas, logo você morrerá. Porque é o nosso bicho interior, mais conectado com o nosso inconsciente, que faz o coraçãozinho bater, pulmão funcionar, sistema de defesa, saúde. E quando a gente mata o nosso bicho, a gente morre. Assista o filme A Bússola de Ouro. Só tem um filme, infelizmente, de todos, mas ele é lindo e existem motivos para ele não ter continuado, motivos do sistema, porque ele mexe mesmo, né? Ele mostra que a religião, a escola, faz um Another Brick in the Wall do Pink Floyd na nossa vida, né? E tem sonzinhos lá fora, né?
e a gente se transforma em salsicha numa fábrica. Você vê que... Mas carros passam toda hora, tudo bem? Mas eu acho que o que eu falei vale, entendeu? Esses dias, tá chovendo hoje aqui. E não é algo que você senta que faz. Precisa de concentração, precisa de tempo, e você precisa sentir, você precisa conectar. E quando você conecta, acontece. Entendeu? Eu já falei daquela impressorinha ali embaixo, que ultimamente tem funcionado à base de passes energéticos. Mas toda vez que eu faço, ela faz. Toda vez que eu visualizo essa folha saindo, ela sai. Na hora que eu senti, acontece. Mas lá no começo, acho que só tem no Instagram isso. Eu falo em algum momento que eu senti o vento acontecer. O vento tá mais fácil hoje, né? Mas eu tenho... A chuva também agora virou minha amiga, sabe? Às vezes eu falo, oh, mais rápido, mais devagar. Mas não é assim, eu falo, oh, faz. Não, tem que pensar, sentir, se conectar. E aí no momento de conexão, às vezes a chuva aumenta, às vezes ela diminui. Mas não é uma coisa assim, tipo, do nada. Eu senti algo aqui dentro de mim, de repente começa a acontecer lá. Eu diminuí um sentimento, aumentei, a chuva fez. Aí eu comecei só a treinar. Eu comecei com o espectro patrono hoje, né? E eu vou só finalizar porque eu já contei em outro vídeo, mas tem esse caminhão do lixo passando lá atrás. E ele é muito simbólico na minha vida, né? Treinando, eu não entendia muito bem como isso ou aquilo acontecia, mas eu sabia que tinha uma coisa ali. E aí eu fazendo exercício de programação neurolinguística, que é praticamente isso que eu te ensinei, sentir algo. Para mim, coisas da minha criança relacionadas à minha criança fazem mais mágica acontecer. Eu por muito tempo, já tem muito tempo, que quando está acontecendo alguma coisa, eu às vezes eu imagino aqui luz no meu coração e o Harry Potter soltando o espectro patrono dentro do meu coração, ok? Outro dia, mexendo, já tinha mexido bastante nisso aqui. Tinha mexido mesmo, tinha acontecido coisas físicas no meu corpo. Eu senti ele fora. Me conectei. Nesse meio de conexão, eu entrei num pequeno transe, assim. Nesse primeiro pequeno transe, meu coração soltou, assim. Uma dor que tinha, ela soltou. E nisso, nesse transe, no mundo espiritual e mental, eu vi saindo uma fênix azul do meu coração. E ela voou pelo meu quintal. Se você for num canal tipo do Lucas Naves, que é o meu professor, gosto muito dele, mas eu acho que ainda falta uma coisinha ou outra de espiritualidade nessa ciência que ele tem medo de combater, ele vai falar que é o cérebro, isso, que aquilo, blá blá blá. Porém, eu conheço sincronicidade, vivo isto. Porque eu também tenho uma outra professora chamada Flávia Melissa, do qual eu estudo outras coisas. Hogwarts é assim, você aprende. Tem um professor de arte das trevas, de essas coisas. Neste momento que a águia não, que a fênix voou pelo meu quintal, depois saiu do meu coração, um gavião aí por cima cantou bem na hora. Eu sei que foi no mundo físico que cantou, mas era o som exato da Folks do Harry Potter. Você quer acreditar? Os carros passam por aí. Eu não sei, eu não me importo o que você pensa, eu não quero ficar brigando por isso. Eu venho aqui só falar mesmo disso, aqui vai ficar cult e as pessoas vão entender melhor. Hoje é só hoje. Blade Runner, Matrix, Star Wars também. Um desses filmes precisaram chegar no VHS para fazer sucesso. Não foi nem no cinema, às vezes na televisão. E naquela época, nossa, demorou uns 3, 4 anos para chegar. E brother, quem já passou tudo que eu passei, é só ir com calma, que logo mais meus filhos vão estar comendo bem. Bom dia. Namastê.